Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados aqui presentes, a quem também nos visita nesta manhã e a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Feliz Dia das Mulheres, minhas colegas de mandato, servidoras e demais presentes. Mulheres fortes, mulheres que lutam por outras mulheres. Foi vendo mulheres do nosso estado, mulheres indígenas que vivem em permanente estado de vulnerabilidade social, mães que perdem seus filhos para as drogas e violência, mulheres que perdem suas vidas nas mãos de quem deveria protegê-las e amá-las, mulheres que lutam para ver seus direitos respeitados, como a exemplo da senhora Maria da Penha, das que lutam contra o assédio, que lutam por igualdade salarial e de oportunidades, mulheres negras lutando contra o racismo, mulheres com garra, inteligência suprema e de sensibilidade aflorada. Mulher é reflexo de diversidade e do respeito às diferenças. E vendo cada mulher dessas em mim, é que busco dirigir meu trabalho aqui na Assembleia. E foi inspirada em mulheres assim que nós aprovamos a Lei número 4714, de 2 de setembro de 2015, que garante o direito à lactante de amamentar seu filho em locais públicos, sem ser alvo de olhares e sofrer constrangimentos. Inclusive, ontem na Câmara, quando fui homenageada, uma vereadora até destacou, falou, meu Deus, imagine que nós precisamos de uma lei de proteção à mulher para amamentar a vida. É absurdo, mas precisamos, porque ainda existem pessoas que discriminam esse ato de amor à vida. A Lei número 4.319, de 2013, que institui a campanha de conscientização dos prejuízos do uso do crack pela mulher gestante. A Lei número 4.096, de 2011, que trata sobre a reserva de, no mínimo, 5% das vagas de emprego para as mulheres na área de construção civil de obras públicas. A Lei número 4.525, de 2014, que estabelece prioridade de matrícula nos estabelecimentos de ensino da rede pública do Estado de Mato Grosso do Sul para os filhos de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que obrigam-se a mudar da própria casa para um lugar desconhecido. Mas é importante verificarmos que do direito ao voto, a luta das mulheres por igualdade, incorporou uma gama extensa de reivindicações, ficando caracterizada por uma série de movimentos e ideologias que buscam igualdade política, cultural, econômica, sexual e social para as mulheres. A ONU fixou os 12 direitos básicos da mulher, e daí em diante, do direito ao voto, em 1934, conseguimos que fossem criadas as delegacias especializadas de atendimento à mulher, a Lei Maria da Penha, que trouxe visibilidade ao problema da violência doméstica, oportunizando discussões e iniciando a ruptura na cultura patriarcal, sem contar que trouxe uma gama de medidas protetivas. E vem ainda a Lei do Feminicídio, onde nós também vamos ouvir nesta manhã um pouco sobre essa lei, que a doutora Dora irá discorrer após o grande expediente. E jamais devemos esquecer que a violência contra a mulher pode ser de ordem física, sexual, moral, psicológica e patrimonial, atingindo todas as classes sociais. Não esqueçamos que, segundo pesquisa do Instituto Datafolha, Mato Grosso do Sul é o 5º estado brasileiro em número de feminicídios, uma realidade triste, aonde, de 9 de março de 2015 a 8 de março de 2016, 51 ocorrências registradas como feminicídio em nosso estado de Mato Grosso do Sul. Especificamente em nosso estado, temos 3 programas de conscientização.
e que foram propostos por esta Casa de Leis, aprovadas por todos nós deputados e implantadas no governo do Reinaldo Azambuja. Agosto Lilás, que objetiva divulgar a lei e chamar a atenção da sociedade para o triste fenômeno da violência contra as mulheres e meninas, em pauta constante nos noticiários. Maria da Penha vai à escola. Ações educativas com o objetivo de dotar mulheres e meninas de conhecimento acerca de seus direitos e sensibilizar homens e meninos contra a violência doméstica e familiar. Provocar na sociedade a discussão do tema e, assim, desconstruir estereótipos, construir novas masculinidades e buscar a igualdade de gênero. Leis propostas, inclusive, pelo nosso colega Reinaldo e aprovada por todos nós, deputados desta casa. Leis que levam um pouco à discussão do machismo. Por que o machismo? Para tentar levar um pouco a feminilidade, a feminilidade também para os homens. Eu costumo dizer que hoje as feministas não são mais aquelas pessoas revoltadas, raivosas. São pessoas doces, que querem que todos vejam a vida como elas a vê, né? Como elas veem a vida, com respeito, com oportunidades a todos. Menina dos Olhos é um outro programa, implementar a maior transparência, levando a população, através do sítio eletrônico do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, as estatísticas relacionadas ao feminicídio, tais como o número de feminicídios no estado de Mato Grosso do Sul e respectiva localidade, o desdobramento de sua investigação, o número de denúncias oferecidas e o número de julgamentos já realizados. Não podemos deixar de lado que somos uma geração ainda crescida dentro de uma cultura machista, em que as meninas eram, e em certos casos ainda são, ensinadas a ter um comportamento de submissão e limitação. Enquanto nossos meninos possuem ampla liberdade, né? E, portanto, só alcançaremos a igualdade sem o machismo e o feminismo nos dividindo. Quando o respeito for o protagonista da educação, porque tudo começa pelo respeito. Eu acho que a palavra de ordem deste século é o respeito. Mas é ano eleitoral e, portanto, impossível não falarmos da representatividade da mulher na política. Apesar de há tantos anos termos conquistado o direito ao voto, a representatividade da mulher na política do Brasil ainda é muito tímida. O sistema de cotas garante quantidade mínima de candidatas mulheres, mas não lhes garante os mesmos benefícios para que possam efetivamente concorrer. Precisamos fazer valer o que determina a Constituição Federal. O machismo ainda é um problema recorrente, visto que na maioria dos lares ainda cabe à mulher, somente à mulher, a tarefa de educar filhos, administrar o lar e ainda participar na composição da renda. Fatos que ainda influenciam decisivamente as mulheres na tomada de decisão pela vida política. Mas quando finalmente decide-se por lutar, enfrenta também o machismo existente dentro da política, onde ainda há o pensamento de que as mulheres são mais fracas intelectualmente, intelectualmente inferiores e que não estão preparadas para enfrentar o mundo político. Tanto é assim que a maioria das candidaturas de mulheres, infelizmente, ainda são para inglês ver. A maioria acaba desistindo no meio da campanha. O Brasil, nona economia do mundo, ainda perde no quesito representatividade da mulher no parlamento. Segundo o levantamento representado na cartilha Mais Mulheres na Política, produzida pela Procuradora Especial da Mulher do Senado,
Comparado com nossos vizinhos latino-americanos, o Brasil apresenta a penúltima posição, à frente apenas do Haiti. Considerando o ranking mundial, entre 180 países pesquisados, o Brasil amarga na 158ª posição. Mato Grosso do Sul conta somente com uma deputada federal e uma senadora. Dentre os 24 parlamentares estaduais, apenas 3 deputadas. Na Câmara Municipal de Campo Grande, em 2012, foram eleitas 5 vereadoras, mas no último pleito, apenas 2 mulheres foram eleitas. Perdemos cadeiras e representatividade. Temos a nossa vice-governadora, 8 prefeitas, 16 vice-prefeitas e 113 vereadoras. Mas ainda é muito pouco. E olha que somos a maioria. Atualmente, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, divulgado no ano de 2016, as mulheres já representam a maior parte do eleitorado em todos os estados brasileiros. O número de eleitoras ultrapassa em 6.400.000 a quantidade de eleitores homens. Mas a política não pode ser resumida ao exercício do voto. As cotas são importantes instrumentos, tendo em vista que os direitos eleitorais das mulheres foram alcançados há muito pouco tempo, posto que a política foi criada e se estabeleceu como um ambiente masculino. E é preciso que a legislação incentive as mulheres neste movimento participativo. Por outro lado, se as cotas geraram efeitos positivos em termos de candidaturas, em 2016, por exemplo, o número de candidatas que ultrapassou a marca de 30% no Brasil, os resultados das eleições não acompanham essa melhora. Menos da metade das candidatas foram eleitas. O problema é que as cotas só valem para o momento do registro das listas de candidatura. Assim, a obrigatoriedade de 30% de mulheres em cada partido ou coligação muitas vezes não é cumprida. Afinal, até o momento das eleições, boa parte das candidatas já abandonou o pleito, como os órgãos julgadores entendem que este fenômeno não é de responsabilidade dos partidos, estes não são punidos e a lei acaba não sendo cumprida. E enquanto isso, continua a se repetir. O processo cai em um círculo vicioso, no qual a baixa representatividade feminina impacta na forma como as mulheres enxergam suas possibilidades na política. Hoje em dia, uma menina pode pensar em ser presidente, porque nós já tivemos uma presidente mulher. E isso foi uma conquista das cotas e demonstram como elas podem influenciar mais meninas ao longo dos próximos anos. Mas precisamos pensar em soluções, pensar como continuar evoluindo, porque nós estamos num processo de evolução. Precisamos pensar em deixar algo positivo para as próximas gerações de mulheres. As porcentagens e as estatísticas não são os únicos problemas a serem superados. Ainda hoje, as mulheres não conseguem ter tanta notoriedade qualitativa na política brasileira. A quantidade de senadoras, por exemplo, que se destacam na atividade parlamentar, é menor do que o número de homens que conseguem evidência em seus trabalhos. Resultado de um senso sexista, ainda sexista. Elas precisam se esforçar mais para ganhar destaque na atividade parlamentar. Por isso, a formação política feminina é essencial para que as mulheres não só cheguem em maior número aos cargos políticos, mas que também possam ter garantia de suas vozes, que as suas vozes serão escutadas, serão ouvidas. Todas as conquistas são decorrentes da luta e da evolução do espírito humano. Mas está na hora de darmos mais um passo. É necessário aprovar leis que garantam a igualdade de representação, criando as cotas de representação. Isso significa que, no momento do preenchimento das cadeiras de cada partido, que cada partido conquistou, haveria 2 listas de votação. 2 listas de votação nominal.
uma de homens e outra de mulheres, sendo eleitos alternadamente até completar o percentual mínimo de preenchimento de vagas do gênero, com menos eleitos. Esta é a proposição de Fransolim e Joelson Dias, coautores do artigo Participação Política das Mulheres no Brasil, das cotas de candidatura e efetiva paridade na representação. Até porque, se nós temos hoje uma sociedade onde o maior número são de mulheres, como é que as câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Câmara Federal, Senado Federal, pode representar esta sociedade, que a maioria são mulheres, se somos em minoria ainda no parlamento. E para provar que isso não é impossível, trago a vocês o exemplo do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. Acho que é assim que se soletra o nome dele, que se fala o nome. Que dividiu igualmente os 30 ministérios, olha só, dividiu igualmente os 30 ministérios que compõem o governo, entre homens e mulheres. Ou seja, é possível a igualdade. Exemplos como o Canadá devem nos inspirar e nos encorajar. E ele ainda afirmou: promover mulheres a posições de poder não é só uma coisa legal a fazer, é atitude inteligente a se tomar. E para encerrar, eu quero declamar a poesia A Mulher, de Marinalva da Silva Almada. Viu, Marinalva? Que poeticamente diz o que é mulher, demonstra nossa força, mesmo que muitas vezes nem nós acreditamos nela. A mulher, Marinalva da Silva Almada. A mulher não para de trabalhar. Ao levantar, faz sua oração de fé. Cedo levanta, prepara o café. Prepara o lanche da criança, lava a louça, enxuga a louça, prepara o almoço, planeja sua agenda, sai para o trabalho. Não há distinção entre as mulheres. Não importa a raça ou cor, são sempre belas. A mulher é um ser sensível, emociona, se apaixona, se ama, chora, sente e ora. A mulher é mãe, acalenta seu filho, põe o bebê para dormir, brinca com a filha ou o filho, faz a criança sorrir, canta uma canção de ninar, ensina a criança a andar e orienta na tarefa escolar. A mulher é esposa, organiza a família, promove a harmonia, planeja o seu dia a dia. A mulher é profissional, é escritora, médica, cantora, professora, lavradora, administradora, motorista, balconista. A mulher é capaz e sabe o que faz. A mulher, ao longo dos anos, tarefas acumulou. Venceu muitas batalhas, sua vida em muitos aspectos melhorou. A mulher tem o dom de ser conciliadora, instrutora, encantadora. Elegante, atraente. A mulher brasileira é forte, é brava, é guerreira. A mulher é um ser especial. É bela, maquiada ou natural. É criativa, decidida e ativa. A mulher tem talento, faz na família o orçamento, marca presença no parlamento. A mulher está presente em todos os setores. Merece destaque no cenário político, municipal, estadual, federal e especialmente no âmbito nacional. Essas são as mulheres. E eu quero deixar aqui os meus parabéns a todas as mulheres, e faço, não poderia deixar de fazer, em nome de mulheres inspiradoras, permanentes em minha vida. Minha mãe Carmen, com 83 anos. Minha sogra, com 93 anos. Minha filha Maiara, minha neta,
Ana Gabriela. Mulheres que me inspiram e que me mantêm viva. Mulheres do meu gabinete, obrigada. Mulheres servidoras aqui da Assembleia, mulheres que fazem a diferença. Parabéns, mulheres. Obrigada por você ser esse ser tão maravilhoso e que traz a vida, que dá vida à vida. Meu muito obrigada, que Deus abençoe a todas as mulheres. Viva nossas mulheres! Deputada Mara. Obrigada. Eu quero primeiro parabenizar Vossa Excelência pelas palavras. Vossa Excelência que com muita galhardia representa todas as mulheres nesse ato aqui como deputada estadual. A nossa colega infelizmente não está aqui conosco, Antonieta, mas quero parabenizá-las em nome de Vossa Excelência, todas as mulheres que atuam aqui no nosso parlamento, e de uma forma muito especial a todas as mulheres do Mato Grosso do Sul. E Vossa Excelência finaliza com muita emoção, porque a mulher ela recebeu de Deus esse dom, essa virtude de dar a vida, de dar a luz. E Deus foi tão sábio que não tirou, não fez a mulher nem da parte frontal masculina e nem da parte da retaguarda, tirou aqui do lado, com o objetivo de que pudesse estar realmente caminhando juntas. E quando Vossa Excelência faz aqui uma retrospectiva da história do nosso Estado, que lamentavelmente é motivo de vergonha para todos os homens do Mato Grosso do Sul, que é um dos estados, lamentavelmente, que ainda continua com alto índice de violência, de feminicídio, eu fico imaginando o que fazer para que nós minimizamos essa situação. Como é difícil você conscientizar uma pessoa adulta. E aí vem esta casa com vários projetos de leis que vêm ao encontro dessa realidade. Dentre eles, aquele que Vossa Excelência mencionou, que eu tive a alegria de ser autor, de permitir com que Maria da Penha vá à escola. Por que vai à escola? Porque o agressor de hoje é o adolescente de ontem. E é lá na escola onde começa o primeiro namoro, a primeira paquera. Portanto, na medida em que esse adolescente tenha condições de entender e de que se ele agredir uma mulher, mesmo verbalmente, ele poderá ser penalizado, ele tem a possibilidade de se conscientizar de que a mulher precisa ser amada, precisa ser respeitada e protegida. Sim. E é nesse sentido que todos nós, os 24 deputados e Vossa Excelência como mulher, Antonieta, não tenham dúvida, todos nós trabalhamos na perspectiva de que no espaço curto de tempo nós possamos ver esse índice caindo e queira Deus que um dia nós erradiquemos qualquer tipo de violência contra a mulher sul-mato-grossense. Uma outra coisa interessante que Vossa Excelência também tem participado conosco é a questão da Sala Lilás. É a segunda do país. A primeira foi criada no Rio Grande do Sul e a segunda aqui no Mato Grosso do Sul, que eu tive a oportunidade de canalizar uma emenda para que pudesse a mulher, quando agredida, não venha sofrer a segunda agressão na hora de fazer o exame de corpo de delito. Hoje, a mulher sul-mato-grossense tem a oportunidade de, quando for agredida, só um minutinho, quando for agredida, ter a oportunidade de fazer esse exame e não sofrer duplamente. Portanto, é uma alegria saber que nós temos um governo que se preocupa com a proteção da mulher e aproveitar para parabenizar a nossa subsecretária, a doutora Luciana Zambuja, que tem percorrido os 4 cantos desse Estado em parceria com o Ministério Público, em parceria com o Judiciário, com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Estadual e com apoio irrestrito, incondicional dessa casa, tem feito um grande trabalho. Finalizo parabenizando Vossa Excelência pelas palavras e, acima de tudo, pela forma aguerrida que tem na defesa intransigente dos direitos da mulher sul-mato-grossense. Muito obrigado e parabéns a todas as mulheres do Mato Grosso do Sul e do nosso país.
Eu agradeço ao professor Rinaldo pelo seu aparte, incorporo ele, e com certeza o governo Rinaldo tem se mostrado muito sensível à causa da mulher, né? Criando programas, implementando, enfim, buscando uma forma de proteger e também de conscientizar a sociedade de um modo geral. Eu concedo uma parte ao deputado Barbosinha. Deputada Mara Caseiro, eu agradeço pela concessão do aparte e parabenizo não apenas pelo discurso de Vossa Excelência, mas pelo trabalho efetivo e pela bandeira que eu sei que Vossa Excelência sempre desfraudou em defesa da cidadania e, sobretudo, em defesa da mulher. Nós temos tido no Mato Grosso do Sul avanços importantes, e eu acredito que esses avanços, eles têm participação expressiva desta Casa Legislativa e da atuação parlamentar de Vossa Excelência. Nós tivemos no Mato Grosso do Sul, como disse o líder do governo, professor Rinaldo, aumentos expressivos de denúncias, mas tivemos 2017, com relação a 2016, 21% de diminuição do feminicídio. Os números ainda são altos, mas eu acredito que o aumento de denúncias no Mato Grosso do Sul, ele se deve exatamente ao empoderamento da mulher, ao encorajamento, a Campo Grande ter a primeira Casa da Mulher Brasileira, a Sala Lilás, as 10 regionais com delegacias da mulher, a implementação desse atendimento humanizado. Hoje, eu acompanhei o governador na sede dos bombeiros, homenageando as 114 bombeiras e, desta forma, organizando todas as mulheres que participam da segurança pública na Polícia Civil, na Polícia Militar, nas medidas socioeducativas, as agentes penitenciárias e as nossas bombeiras militares, que seja na terra, na água ou no ar, não é? Tem a sensibilidade para poder cuidar de vidas humanas e, sobretudo, enaltecendo a dupla jornada de mãe, de mulher, de trabalhadora, e a mulher cumpre essa função extremamente importante. E eu dizia, deputada Mara, que quando naquela figura de expressão que diz que atrás de um grande homem tem sempre uma mulher, tem uma mulher impulsionando. Eu dizia exatamente isso, empurrando, projetando. Essa é a função da mulher moderna nos dias atuais e precisa, não apenas no 8 de março, mas todos os dias receber a nossa homenagem, porque somos expressão deste amor e desse carinho, das nossas mães, das esposas, não é? Enfim, de quem transforma a nossa vida num caminhar melhor. Portanto, parabenizo Vossa Excelência e, pelo seu discurso, parabenizar todas as mulheres do Mato Grosso do Sul, mas, sobretudo, as nossas valentes guerreiras que compõem a estrutura da segurança pública no Mato Grosso do Sul. Obrigada, deputado Barbosinha. Também incorporo o seu aparte. E tenho certeza que nós, parlamentares, deputada Graziele Machado, deputada Antonieta, estamos aqui para cumprir um papel, cumprir uma missão, né? Uma missão que nos foi dada por todo o povo do Mato Grosso do Sul, confiando no nosso trabalho, na nossa competência. A deputada Graziele e a deputada Antonieta, com certeza deve estar em algum município, porque essa semana é uma semana que a gente é convidada a participar de vários eventos. Acabamos não conseguindo participar de todos, né? Mas eu quero, mais uma vez, agradecer a esta casa pelo respeito, pelo carinho, né, que sempre tiveram com todas as parlamentares, mulheres, né? E que a gente possa continuar construindo um Mato Grosso do Sul cada dia mais justo, mais humano, mais igualitário, né? Deus abençoe a todas nós mulheres, Deus abençoe as mulheres guerreiras de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Um beijo no coração de todos. Obrigada.